Olá pessoal, aqui é o professor Rogério Bilibil do canal Professor Bilibil Responde. Deixe o seu like, faça a sua inscrição, mas traga as suas perguntas. Isso é o mais importante de tudo. É por meio das perguntas, é por meio dos comentários que nós vamos fazer um canal cada vez mais rico, cada vez mais pleno de conhecimento. E você sabe, né? O conhecimento é a nossa bandeira para uma sociedade melhor. Esse é o objetivo do canal. Pois bem, pessoal, a pergunta de hoje, né, cruamente é o seguinte: o que é modernização conservadora? E aí você pergunta, como é que algo pode ser ao mesmo tempo moderno e conservador, né? Já que conservar é manter como está e moderno é adaptar, é aprimorar, é melhorar ou mesmo mudar totalmente, né, algo que já existe. Pois bem, isso existe sim. E, vou dizer infelizmente, o Brasil é uma espécie de campeão nessa história de modernização conservadora, né? E isso em vários aspectos, né? Eu tomei conhecimento disso ainda recém, iniciando a faculdade, quando eu fiz uma pesquisa sobre uma parte da história agrícola do Brasil. E ali você percebia como os determinados conceitos vinham, perdão, como uma roupagem de modernização, né? Mas por trás eles escondiam uma intenção de conservar as coisas, né? A gente já vai chegar lá para vocês entenderem melhor, né? Mas quem acompanha o canal aqui desde o início já viu que em outros vídeos nós trabalhamos ideias, né, do Brasil Império, do Brasil República, da independência do Brasil, e nós vimos como, por vezes, né, aquilo que se tem como mudança, aquilo que se tem como revolução, aquilo que se tem como, né, superação de um estado anterior, né, que a sociedade deseja que isso seja modificado. Então se dá uma roupagem de modificação, mas acaba que as coisas permanecem como estão, né? Com o exemplo vocês vão entender melhor, né? O Brasil chega um determinado momento que não dá mais para ser colônia, né? Então vamos ser independentes. Então, a partir do Brasil independente, tudo vai ser melhor, tudo vai mudar, porque nós não vamos mais ter que fazer aquilo que os portugueses nos obrigam a fazer, né? Mas aí o Brasil se torna independente, mas continua escravo. O Brasil se torna independente, mas continua sem educação. O Brasil se torna independente, mas não tem indústria. Então, quer dizer, modificações que deveriam vir com a independência não vêm, né? Mas o Brasil já tem autonomia para isso, né? Então, aqui tem um bom exemplo de modernização conservadora. E quando vem o advento da República, é a mesma coisa. O Brasil não muda a sua perspectiva de país agrícola, não muda a sua perspectiva de educação, né? E o Brasil deixa de ser escravista, mas ainda no próprio império, né? Mas a República também não faz nenhum esforço para que as pessoas escravizadas passem a ter um pouco de dignidade. Elas simplesmente estão por sua conta própria. Então, a república, que devia ser um advento de modernidade, acaba não sendo, né? Então, existe um provérbio, né, um ditado italiano, né, que diz o seguinte, e que ilustra bem isso, né? Façamos a mudança antes que o povo a faça, né? Ou seja, nós vamos tomar a dianteira, né? E foi assim que o Brasil ficou independente, antes que o povo faça a independência. Nós vamos tomar a dianteira do povo antes que o povo faça a república. E aí a independência, a república, elas vão acontecer, mas elas não têm o mesmo poder de transformação que teriam se viessem de uma aspiração popular. Então, modernizar para conservar. Então, por isso que é preciso muito cuidado, né, quando vem propostas de inovação. E isso vem na política, isso vem na tecnologia, na própria cultura, né?
E muitas vezes essas propostas elas se vestem de cores vanguardistas, de cores modernistas, mas elas têm como objetivo controlar a mudança e impedir que a mudança aconteça. Né? Eu falei um pouco antes, né, da agricultura, né? A chamada Revolução Verde foi o episódio em que eu comecei a me interessar por esse tema da modernização conservadora. Né? E a chamada Revolução Verde, né, ela pretendia, e eu acho que pode-se dizer que ela teve êxito, né, fazer com que se modificassem as proposições de como a humanidade trabalhava, né, na agricultura, com o objetivo, então, de aumentar exponencialmente a produção agrícola e, consequentemente, eliminar a fome do mundo. Né? Então, qual que era a proposta da chamada Revolução Verde? Né? Era de introduzir a mecanização na agricultura, o uso de grandes equipamentos, né? E, consequentemente, né, não haveria mais a necessidade de tanta mão de obra, né, humana na produção de alimentos. E aí começava a se citar, né, quanto mais gente ocupada na agricultura, mais atrasado um país é. Significa o quê? Esse pessoal está lá na enxada ainda, né, ao invés de usar um trator. E aí então começou uma nova configuração da agricultura. As terras mais adequadas são as terras planas, para que grandes tratores, grandes colheitadeiras, grandes maquinários possam, né, rapidamente fazer a colheita, rapidamente preparar a terra, enfim, todos os processos necessários para a agricultura. Né? Então essa chamada Revolução Verde, né, ela veio então com esse objetivo de mecanizar a agricultura, introduzir a química na agricultura, tanto na questão da adubagem do solo, quanto na questão da proteção contra, né, as pragas das plantas, né? Então uma agricultura química, tanto no sentido de preparar a terra quanto de proteger a planta, né? E com isso então a poluição ambiental e, né, o uso de pesticidas, todo mundo sabe o efeito que isso tem, né? E quanto posteriormente, né, um tempo depois, a questão da ciência na agricultura, com a transgenia, né, com as modificações genéticas, né, tanto nas plantas quanto inclusive na própria pecuária. Né? Pois bem, então tudo isso tinha como o forte argumento produzir alimento suficiente para alimentar o mundo, né? E com isto eliminar a fome. Pois bem, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, esse fenômeno, né, ocorreu em praticamente todos os lugares do mundo, a produção agrícola efetivamente aumentou, né, mas a fome ainda não foi resolvida. Né? Isto porque a fome não é um problema de produção, e sim um problema ético, político, né, de vontade de distribuir essa comida. Quando a gente diz distribuir, não é dar essa comida, mas possibilitar o acesso mediante políticas de preços, políticas de tributos, em acordos internacionais, né? Ou seja, quando a gente diz a distribuição, não é a distribuição, né, grátis, né? Não teria sentido nenhum, né, alguém produzir a comida para, né, não vender essa produção, né? Mas existe como você facilitar o acesso, né, a todas as pessoas do mundo. Né? Seria uma bandeira ética da humanidade. Nós produzimos comida para 10 bilhões de pessoas, mais ou menos é o que se estima, e nós temos 7,5 bilhões de pessoas. Então existe como ter comida na mesa de todo mundo e um estoque regulador para administrar isso. Né? Então essa Revolução Verde, né, ela vendeu um argumento ético, né? Mas na prática o que ela fez? Ela acabou com a agricultura familiar, ela acabou com a possibilidade de uma agricultura orgânica, que agora começa por questões de demanda de consumo mesmo, as pessoas não querem mais comer veneno, querem comer comida saudável, ela começa a se reorganizar. Né? Ela abriu caminho para as grandes corporações, né? Tanto de prospecção agrícola no sentido de tecnologia, de química, né? Abriu caminho para essas
grandes corporações, né? E criou desemprego, desalojou pessoas da terra, fomentou a criação de movimentos sociais que trabalham justamente para se contrapor a essa situação. E, né, o principal objetivo, o grande argumento que justificaria todo esse movimento chamado Revolução Verde, que era acabar com a fome, não foi atingido, né? Então, mais uma vez, você tem aqui, né, algo que pretende ser moderno, que pretende ser ético, que é acabar com a fome no mundo, quando na realidade simplesmente foi uma manobra para você ter o controle sobre a produção agrícola, né, o controle sobre uma grande fonte de riqueza e, ao mesmo tempo, uma grande fonte de poder, né? Porque quem alimenta o mundo tem condição de, né, fazer todo tipo de barganha, todo tipo de negociação, né, não só financeira, mas também política, ideológica e assim por diante. Então eu acho que com esses 3 exemplos, né, na questão do Brasil Império, do Brasil República e da Revolução Verde, fica bem claro a ideia do vídeo, né? Que nem sempre aquilo que se vende como moderno, aquilo que se vende como novo, aquilo que se vende como vanguardista, quer realmente ser novo, quer realmente ser inovador, quer realmente ser modernizador. Por vezes, né, existe um pensamento conservador por trás disso, né? E cabe a nós, né, que somos estudiosos, que somos curiosos, ficar atento a isso, né? Mas nós temos um grande aliado nisso, que é o conhecimento, que é o objetivo desse canal, né? Por isso, reforço o pedido. Deixe o seu like, faça a sua inscrição, traga seus comentários aqui, traga suas sugestões de vídeo, que é por meio do conhecimento que nós vamos entender essas e outras situações. E é assim que nós vamos fazer um Brasil melhor. Valeu? Grande abraço!